Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. E conforme tem sido, a gente faz a indicação da nossa agenda, mas antes, claro, vamos fazer a nossa acolhida. A gente vem com uma reflexão, né, intitulada Mantendo a Paixão pelo Tempo Presente, tá certo? Que diz assim: a frase, o tempo é precioso, não poderia ser mais verdadeira do que nossa caminhada com Deus. Entretanto, seria mais exato dizer, o tempo de Deus é precioso. Quando chegamos a um nível em que confiamos que o tempo de Deus é perfeito, podemos nos sentir contentes. Não importa onde estamos, pois sabemos que Deus jamais vai nos abandonar. Manter uma paixão pelo tempo presente significa abraçar a luz que temos onde estamos neste momento e confiar que ela é suficiente. Que assim seja. Então, a gente faz aí, né, a nossa acolhida, entendendo esse momento, esse pensamento, e vamos para a correção da atividade da gramática na 131 a 135. Aí eu lembro para vocês que a 131 e a 132 foi resolvida na aula passada, então a gente começa, de fato, a partir da 133, semântica e discurso, tá bom? Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 4. Olha aí, né? Você lê o texto, sua cidade tem história. Primeira, o texto é um anúncio publicitário. A. O que ele promove ou divulga? Uma ideia, a da necessidade de cada cidade preservar seu patrimônio histórico, tá bom? Então, uma ideia, a da necessidade de cada cidade preservar seu patrimônio histórico. Quem é o locutor? Ou seja, quem é o responsável por esse anúncio? É o projeto Planeta Sustentável, tá bom? Certo? Você está vendo aí, né? Aqui no lado esquerdo superior é o símbolo do projeto, tá certo? E ele é apoiado por várias empresas, certo? Então, você pode até ver aí algumas delas, né? Das empresas que apoiam, que apostam nesse projeto, tá certo? Fazer a leitura de imagem, sétimo ano, é muito importante também para a leitura e compreensão do texto. Quando você relaciona, quando você lê, quando você absorve, quando você presta atenção a cada detalhe que está sendo pedido, fica mais fácil de você identificar. Então, nada de preguiça, nada de fazer de qualquer jeito. É importante que você treine mesmo, que você interprete, tá certo? Essa habilidade, essa competência de habilidade de leitura, você só vai desenvolver lendo. Ninguém vai poder fazer por você, tá certo? Então, como é que a gente faz, professora? Como é que a gente aprende? Treinando, lendo, relendo, observando, tá certo? E assim, esse exercício que a gente vai ganhando essas competências e habilidades leitoras necessárias para vocês, tá bom? Observe abaixo do anúncio a indicação de onde ele foi publicado, que tipo de leitor o anunciante tinha em vista, né? Aí você vai que trata-se de uma revista, que como o nome sugere, se propõe a levar informações a pessoas que desejam uma vida melhor em relação a vários aspectos, meio ambiente, trânsito, alimentação, saúde, né? Logo, o anunciante supõe que esse tipo de leitor tem interesse na preservação do patrimônio arquitetônico da cidade onde vive, certo? Aí nós vamos aí para a página 134. Nos anúncios publicitários, texto verbal e imagem geralmente se complementam, aquilo que eu disse anteriormente. No anúncio lido, que relação há entre a imagem e os enunciados verbais? Veja bem, nos anúncios publicitários, texto verbal e imagem geralmente se complementam, quer dizer, um precisa do outro, um vai explicar o outro. Então, é importante que você leia com bastante atenção. Aí você vai dizer: a imagem de uma casinha remendada com fita adesiva sobre um chão ou uma parede trincada reforça a ideia de que, com o tempo, o patrimônio arquitetônico da cidade se deteriora, se desgasta, certo? Então, a imagem de uma casinha remendada com fita adesiva sobre um chão ou uma parede trincada reforça a ideia de que, com o tempo, o patrimônio arquitetônico da cidade se deteriora. Observe as 3 frases que se destacam no anúncio. Sua cidade tem história. Respeitar o passado ajuda a construir o futuro. Preserve o patrimônio arquitetônico. A. Qual das frases resume o objetivo principal do anúncio? Qual delas?
Você vai ver, de acordo com o que foi explicado. Preserve o patrimônio arquitetônico, certo? Preserve o patrimônio arquitetônico. Qual das frases é o argumento utilizado para convencer o leitor? Então, uma frase aí, ela vai ter o objetivo de convencer, de convencimento, né? De dar essa certeza. Aí, respeitar o passado ajuda a construir o futuro. Observe a predicação dos verbos empregados nas 3 frases. Como eles se classificam quanto à transitividade? Quais são os objetos? Aí tem verbo transitivo direto, objeto direto história, certo? Respeitar. Quem respeita, respeita algo ou alguém. Então, verbo transitivo direto. Respeita o quê? O passado, objeto direto. Ajuda a construir. Quem ajuda, ajuda alguma coisa, alguém. Verbo transitivo direto. Construir o quê? O futuro, objeto direto. Preserva. Quem preserva, preserva algo, alguém. É um verbo transitivo direto. Preserva o quê? O patrimônio, objeto direto. Você vê que não tem nenhuma preposição. Se tivesse alguma preposição, seria objeto indireto. Não tem. Então, o patrimônio é arquitetônico. Repetindo, tem verbo transitivo direto, objeto direto história. Respeitar, verbo transitivo direto, objeto direto passado. Ajuda a construir, verbo transitivo direto, objeto direto futuro. E preserve, verbo transitivo direto, objeto direto, patrimônio arquitetônico. Troque ideia com os colegas e levante hipóteses. Qual é a razão do emprego nos enunciados de verbos cuja transitividade é que você identificou? Para preservar o patrimônio arquitetônico é necessário agir. Como os verbos transitivos expressam ações, o emprego deles ajuda a dar ideia da importância de agir em benefício da preservação do patrimônio histórico das cidades. Então, para preservar o patrimônio arquitetônico, é necessário agir. Como os verbos transitivos expressam ações, veja bem, o emprego deles ajuda a dar ideia da importância de agir em benefício da preservação do patrimônio histórico das cidades, tá bom? 4. No anúncio, bem abaixo, se lê, o futuro a gente faz agora. A. Qual é o sujeito dessa oração? Qual é o complemento verbal? O que quem faz agora? A gente. Então, o sujeito, a gente. A gente faz o que agora? O futuro. Então, complemento verbal, futuro, objeto, direto. Por que a frase o futuro a gente faz agora se aplica à preservação do patrimônio histórico? Porque ela faz lembrar que se não se começar a preservar o patrimônio arquitetônico agora, não haverá o que preservar no futuro, certo? Porque ela faz lembrar que se não se começar a preservar o patrimônio arquitetônico agora, não haverá o que se preservar no futuro. Você concorda com o ponto de vista expresso nessa frase? Ele se aplica a outros aspectos da vida em sociedade, na sua opinião? O que vocês acham? Então, é importante que sim, porque o meio ambiente, como exemplo de outro aspecto da vida em sociedade, ele deve ser preservado. Se essa preservação não existir, não vai existir a história necessária para se explicar. Aí nós vamos para a página 135. Os verbos de ligação ou verbos de estado, às vezes, apresentam entre si diferenças semânticas sutis, tá certo? Leia e compare as frases a seguir. Depois associe cada uma ao sentido que o verbo apresenta. Olha aí. O verão brasileiro é luminoso, o verão brasileiro está luminoso, o verão brasileiro fica luminoso, o verão brasileiro continua luminoso, o verão brasileiro parece luminoso. Então, a questão pede para que você associe cada um ao sentido que o verbo apresenta. Na coluna do lado nós temos item A, aparência, B, mudança, C, permanência, D, constância e E, transitoriedade. Então, vamos lá. O verão brasileiro é luminoso, ou seja, permanência. Então, item C. O verão brasileiro está luminoso. Ele pode mudar, é transitório. Então, é. O verão brasileiro fica luminoso. Uma mudança. Ele fica, mas pode mudar, pode não estar, tá? Agora, mas daqui a pouco pode não estar. O verão brasileiro continua. Constância, D. O verão brasileiro parece. Então, aparência. Então, fica C, E, B,
C-E-B-D-A. Sexta questão. Leia estas frases. Soraya é bonita. Soraya está bonita hoje. Soraya é bonita. Soraya está bonita hoje. A primeira frase, né, ao se referir a uma característica permanente, definitiva de Soraya, empregou o verbo de ligação ser, na forma é. Na segunda frase, ele empregou o verbo estar, porque quer se referir a um estado transitório de Soraya. Ela está bonita hoje, mas amanhã pode não estar. Qual das frases abaixo você empregaria para sugerir que uma amiga sua tem condições de pertencer a um time de basquete? Minha amiga está alta, com aqueles sapatos de salto. Minha amiga é alta. Qual é que você ia sugerir? Então, se a indicação para um time de basquete, a sua amiga não pode estar, ela tem que ser, né? Então, minha amiga é alta, certo? E aí, né, a gente tem aí na segunda, ainda na continuação, para escrever com adequação, regência verbal. Vamos só dar uma recapitulada, né? O que é a regência verbal? Que há verbos na língua portuguesa que exigem a presença de outros termos, tá certo? Na oração a qual pertencem, são regidos. Quando o verbo, né, exige a presença de outro termo na oração, ele se chama regente. E a palavra que completa a sua significação chama-se regido. O homem ilustrava o seu carro novo. Ele fazia ação, ilustrava. E quem recebia a ação? O carro novo. Então, ilustrava é o regente, regido, o carro novo. Aí temos a regência verbal. Essa maneira como o verbo, o termo regente, se relaciona com seus complementos, que são os termos regidos, nós damos o nome de regência verbal. Há verbos que admitem mais de uma regência, sem que o seu sentido seja alterado. E há outros verbos, porém, que, mudando-se a regência, também muda de significado, tá certo? Então, perceba que há verbos que admitem mais de uma regência e não vai ter nenhuma mudança de sentido para este. Já outros, né, que mudando a regência, vai mudar, alterar todo o seu significado, certo? Então, é importante, né, que você fique atento para essa mudança. Aí, vamos aí comigo, né, na página 135 a 140, para a gente entender e colocar em prática, tá bom? Que belo peixe, maravilhoso, agora vamos devolver ele para a água. Acho que comi uma minhoca alucível. Nick é náusea. A vaca foi pro brejo, atrás do carro na frente da bola, São Paulo, David, 2010, página 3. Olha aí. Página 136. Na língua portuguesa, há verbos e nomes que, ao serem empregados em uma frase, exigem a presença de outros termos, né? Nós vimos isso aí. Na tira. Quais são os termos, certo? Exigidos pela locução verbal, vamos devolver na frase. Agora, vamos devolver ele para a água. Que função sintática eles desempenham? Ele, objeto direto. Para a água, objeto indireto. Então, perceba, né, essa relação, tá certo? Que as palavras exercem num contexto que elas estão sendo empregadas. Aí você vai responder ele, objeto direto. Para a água, objeto indireto. Por que o para a água, objeto indireto, professora? Porque é uma preposição. E quando a gente tem a preposição, ela é objeto indireto. Quando a gente não tem a preposição, a gente vai ter o objeto direto, tá bom? Qual é o termo exigido pelo verbo comer na frase? Acho que comi uma minhoca. Que função sintática ele desempenha? Uma minhoca alucinógena, ela se refere a um objeto, ela se classifica como objeto direto, certo? Interprete. Por que o peixe acha que comeu uma minhoca alucinógena? Porque não acredita no que aconteceu. Ou seja, ter sido capturado e devolvido para a água, acha que ele está delirando. É muito legal essa interpretação, em que consiste também o humor, né, da tirinha. Então, não acredita no que aconteceu. Ou seja, ter sido capturado e devolvido para a água, acha que está delirando. No segundo quadrinho, há um emprego pronominal que foge às recomendações gramaticais da norma padrão. Identifica essa situação. Aí você vai fazer essa anotação na sua gramática. Agora, vamos devolver ele para a água. Então, o que não está correto aqui? Agora, vamos devolver ele para a água. De acordo com a norma padrão, sétimo ano, como ficaria? Agora,
vamos devolvê-lo para a água. Professora, então eu tenho que fazer os dois? Exatamente, você vai fazer agora, vamos devolver ele para a água, aí você vai colocar em seguida que de acordo com a norma padrão, o correto seria agora, reescreve tudo, vamos devolvê-lo para a água, certo? B. No contexto em que o falante se encontra na tira, esse emprego constitui um problema? Sim ou não? Vocês acham que constitui um problema? Dificulta o entendimento da tira? Não fica claro o que está querendo dizer? Então, aí, ó, não, pois o falante está numa pescaria entre amigos, ou seja, a situação é permitida, ela é altamente informal, ele tem proximidade com quem está, né, com ele, tá bom? Certo? Ao responder as questões anteriores, você pode observar, sétimo ano, que há termos que exigem a presença de outro, ou seja, que se não tiver, ele não vai se explicar, ele não vai ser claro, não vai ficar fácil o entendimento. É como se estivesse sempre faltando algo que complementasse. Então, é como se você não se fizesse entender, certo? É o caso da locução verbal, vamos devolver, e do verbo comer na tira. O termo, verbo ou nome que exige a presença de outro chama-se regente ou subordinante. E os que completam a significação do termo chamado chama-se regido ou subordinados. Ou seja, essa relação, né? Se eu dependo, eu sou subordinado, né? Tá certo? Então, é importante que vocês entendam que na língua portuguesa existe também essa relação. Quando o termo regente é um verbo, ocorre a regência verbal, como o próprio nome diz. Quando o termo regente é um nome, ou seja, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, aí nesse caso, professor, eu já sei, nós teremos a regência nominal, porque ela vai se referir aos nomes, ela vai fazer referência aos nomes a qual está se aplicando em uma situação de comunicação. E isso tem que estar muito claro para vocês, tá certo? Há verbos, sétimo ano, que admitem mais de uma regência. Professora, eu não entendo o que é essa mais de uma regência, mais de uma maneira de se explicar, de se empregar, de se falar corretamente, segundo a norma padrão, usando os verbos adequadamente, tá certo? Uma frase simples para vocês, quando vocês dizem assim, eu estou no telefone. Quando você diz isso, sétimo, que está no telefone, você está dizendo que está em cima do aparelho, a gente não pode ficar. A gente está ao telefone, né? Quando você diz, professor, eu posso ir no banheiro, né? Você está me dizendo que você vai subir no banheiro e vai para algum lugar. E isso está incorreto. Então, você diz corretamente como, professor, eu posso ir ao banheiro, né? Então, a regência, ela tem essa função, né, de determinar os termos equivalentes que vai garantir o funcionamento da língua de acordo com a norma padrão, certo? Aí você vai aí. Durante o dia, Pedro trabalha à noite e assiste à televisão. Médicos e enfermeiras assistiram o acidentado. Quando ele diz, né, que ele pode ter mais de uma regência, é nesse sentido, que ele pode ter mais de um significado. Ele pode querer informar mais de uma situação, certo? Na primeira frase, o verbo assistir foi empregado com o sentido de presenciar, veja bem. E nesse caso é transitivo indireto. Já na segunda frase, significa prestar assistência, certo? E quando tem esse sentido, é transitivo direto. A regência é um dos aspectos da língua em que se evidenciam claramente as diferenças entre a norma culta e as demais variedades. Mesmo entre os falantes que regularmente usam a norma culta, é comum haver diferenças no emprego da regência em situações de uso da língua escrita e da língua oral em situações de maior ou menor formalidade. Em situações em que há necessidade de produzir textos que sigam a norma padrão formal, recomenda-se, para esclarecer dúvidas quanto à regência, a consulta a dicionários comuns. Você pode consultar se você tiver dúvida, tá certo? Ou especializados em regência, que também existem. Apresentamos a seguir, né, os casos mais comuns de regência, de acordo com as orientações da gramática normativa. Não é preciso decorar, pessoal, não é essa a intenção. Você precisa relacionar, entender para você usar, tá bom? Olha aí, assistir é transitivo indireto quando significa ver, presenciar.
Ah, professora, entendi. Então, vai depender em que momento eu vou usar. Se eu vou usar a palavra assistir no sentido de ver, presenciar, eu vou dizer: os meninos assistiram a um espetáculo circense na Praça da Matriz. É transitivo e direto no sentido de acompanhar, prestar assistência. Ó, os transeuntes assistiram o acidentado levando-o ao hospital. Então, é sentido, vai depender do que você quer dizer. Obedecer, né? Chegar e ir. São intransitivos e exige a preposição a quando digo cheguei à escola, depois do sinal da entrada. Vou ao cinema todos os sábados. Obedecer e desobedecer são transitivos indiretos e exigem a preposição a. Tanto os pedestres quanto os motoristas devem obedecer às leis de trânsito. A Anitta desobedeceu à mãe e, como castigo, não pôde ir ao cinema com as amigas. Esquecer e lembrar são transitivos diretos quando não são pronominais, tá certo? Isto é, quando não exigem o pronome oblíquo. A menina esqueceu os óculos de sol no balcão de atendimento do banco. Minha mãe não lembrou a senha do cartão de crédito. Vejam bem, uso. São transitivos indiretos quando pronominais, isto é, quando existe um pronome oblíquo. Elisa esqueceu-se de devolver o livro de Luciano. Não me lembro de nada. Né? Então, pessoal, agora sua função aí é fazer atividade, né? Exercitando, né? Agora, da 138 a 140, tá certo? E na próxima aula a gente retoma, né? Fazendo aí a correção, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima videoaula.